sei se já podemos começar, nós podemos começar mesmo com as pessoas lá atrás. Boa tarde, como já foi dito, já me declaro Pimenta do Val, sou docente na Faculdade de Arquitetura, ligadas à área da construção, da reabilitação de edifícios, dos materiais tradicionais e, mais recentemente, de uma disciplina ou de uma unidade curricular na nova designação, que lancei, está a fazer agora 5 anos, portanto estamos na quinta edição, chamada Construção Circular, Certificação e Design Consciente. E parte das pessoas que vocês hoje tiveram a oportunidade de falar são pessoas que também já passaram nas sessões organizadas por essa disciplina ao longo destes anos. O Covid foi mau e bom em algumas circunstâncias. Uma das coisas que me permitiu foi, na segunda e na terceira edição, ter convidados de todo o globo, alguns a levantarem-se de manhã cedo, outros de altas horas da noite, mas que estiveram presentes e que deram uma perspectiva distinta, de distintas geografias aos alunos. Tivemos até uma situação muito interessante de quase uma visita à obra feita por telemóvel, portanto, é interessante. Hoje o que vamos ter aqui é o pegar, digamos, a agregação, como a junção dos materiais nestas sessões têm alguns propósitos. Se notaram no início, nós tivemos a primeira sessão teve a ver com materiais que vêm da litosfera, portanto, da extração. A segunda, materiais que crescem. Esta, voltamos a materiais que vão buscar os seus recursos à crosta terrestre e, portanto, ou então, digamos, numa segunda fase, à crosta terrestre. Nós vamos ter para falar nesta sessão 3 convidados. A Patrícia Gomes é mestra em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho, é cofundadora do Estúdio 8, em 2020, no Porto, que é um estudo que desenvolveu uma prática transdisciplinar que articula arquitetura, design e desperdícios de construção, e é isto que ela vem hoje essencialmente mostrar. O seu trabalho centra-se na apropriação e subversão de elementos e técnicas de construção comuns para a criação de novas práticas de circularidade. Em 2013 foi fundadora do coletivo Prosaico no Porto, o qual se dedicava à realização de intervenções arquitetónicas, comunitárias e sociais no espaço público, assim como metodologias de participação. Entre 13 e 19 foi colaboradora do ateliê Feld 72, eu estou sem óculos e estou aqui a fazer as neiras, acho eu, Feld, e não, em Viena, Áustria, desenvolvendo diversos projetos arquitetónicos de habitação e de habitação social, de coabitação e habitação social, assim como práticas relacionadas com o uso e a percepção do espaço público. O nosso segundo orador é Rui Oliveira, e ele é diretor de operações da Saint-Gobain Glass Portugal. Vamos dizer na brincadeira, respira vidro nos últimos 24 anos, porque tem uma larga experiência no mundo da Saint-Gobain, sempre na área do vidro, assumindo funções de responsável em vários departamentos, como sistemas de informação, produção, supply chain e serviço a clientes, incluindo mesmo isto não apenas em Portugal, mas a nível ibérico. E o nosso último convidado é o arquiteto Pedro Borges de Araújo, que foi licenciado pela Faculdade de Arquitetura em 2005, faz um MBA depois em 2018. A partir de 2005, ele integra a equipa da Jofbar, portanto, que tem a marca Panorama, e acaba por, digamos, começar uma carreira internacional. Portanto, ele inicialmente faz parte da equipa de desenho, preparação e direção de obra, mas depois, em 2007, é nomeado responsável pela angariação de trabalho no Reino Unido. Em 11, já vai para Bombaim e supervisiona a instalação de uma unidade de transformação de janelas Panorama. A partir de 2012, em Genebra, dedica-se a expandir a atividade da empresa à escala global e, finalmente, em 2015, regressa a Portugal para integrar o Conselho de Administração da empresa e, de certa forma, ajudar nesta divulgação que a empresa adquiriu nos últimos anos em Portugal.
eu ia pedir aos nossos oradores que tentassem não ir além dos 13, 15 minutos, que era para não termos ainda tempo de debate. Portanto, dava agora a palavra à Patrícia e pedia-lhe que subisse ao palco. Deixa eu ver se isto... boa tarde a todos. Antes de começar, quero agradecer o convite da Shift, e em especial ao Paulo Moreira, que falei diretamente, para estar aqui presente e para partilhar o nosso trabalho. É com todo o gosto sempre que partilhamos aquilo que estamos a fazer. E também a quem está aqui presente, por nos ouvirem ouvir. E, portanto, nós somos o Estúdio 8, mas antes de começar... vamos, no fundo, aqui vamos nos focar mais na Masterpieces, que foi o projeto, é o projeto ao qual estamos mais dedicados no momento, mas, acima de tudo, nós aqui vamos nos focar no processo e o que é que nos levou ao desenvolvimento deste material, não só focar no material, mas principalmente neste processo, porque no fundo somos um ateliê de arquitetura e de design de materiais, que estamos a lançar, não é, um produto e uma marca de materiais. De repente um processo que era nosso dos projetos de arquitetura tornou-se realmente um produto, porque era um produto que precisava ter escala para realmente ter impacto. Mas antes de falar do produto, quero falar um bocadinho do nosso processo. E quem somos. O Estúdio 8, nós somos um laboratório de arquitetura e design de materiais que trabalha entre o ofício e as ferramentas digitais, propondo novas soluções circulares para o design de espaço, materiais e recuperação de resíduos. Nós gostamos de dizer que não somos só arquitetos, mas somos designers de materiais, artesãos digitais, experimentais, viajantes e centrados no planeta. A nossa prática é sempre muito centrada no Planet Human-Centered. Nós acreditamos que um não tem que apagar o outro, podem ser trabalhados em conjunto para que ambos beneficiem ou que ambos não sejam destruídos, no fundo. E porquê é que o fazemos? Um bocadinho para falar da nossa trajetória. Nós estivemos 6 anos na Áustria a trabalhar. Na altura, o impacto da indústria no nosso trabalho já era algo que já era uma preocupação nossa, e na Áustria também já havia alguma preocupação, algum arranque do que é que seriam estratégias de sustentabilidade no edificado. Apesar de, na altura, nós trabalhamos muito com habitação social e com housing e habitação de baixo custo, a realidade da sustentabilidade aqui é sempre um bocadinho diferente, devido ao valor, não é? E aos preços, aos custos que esses projetos acarretam. E, portanto, foi após este trabalho em ateliês, de nos questionarmos muito sobre esta questão, que surgiu uma oportunidade que não vou alongar. Isto foi um projeto que tivemos, o primeiro projeto que tivemos na Áustria, não um pequeno projeto, um restaurante vegan, que não é importante falar sobre ele, mas é importante porque foi o primeiro projeto enquanto Estúdio 8 e foi a primeira vez que realmente tivemos responsabilidade sobre aquilo que estávamos a fazer, sobre os nossos atos. Era um projeto que queria ser um restaurante vegan, um restaurante sustentável, a nova geração de restaurantes, vamos dizer, de fast food de qualidade. E a preocupação da sustentabilidade por parte do cliente era realmente importante, e para nós também. E foi no momento em que estávamos a trabalhar neste projeto que estávamos a procurar materiais que realmente tivessem menos impacto a nível do projeto, a nível de emissões, a nível até mesmo materiais circulares, que fomos chamados à obra, não é? Estavam a começar os trabalhos de demolição. E apesar de ser uma obra bastante pequena, com pouca demolição, porque tentamos sempre manter o possível, deparamos com um espaço com bastante entulho, entulho que
que para nós era uma questão, ou seja, entramos aqui um bocado em clash, não é? Estávamos à procura de materiais sustentáveis e ao mesmo tempo estávamos a ver aquele entulho naquela obra e questionamos-nos, não é? Para onde é que vai o entulho? O que é que podemos fazer com ele? E a única resposta que nos deram é realmente que vai para aterro. Na altura não tínhamos meios, não tínhamos um processo, não tínhamos uma estratégia, mas foi algo que nos perturbou, vamos dizer assim, e que no fundo nos fez questionar e pensar o que é que poderíamos fazer a seguir, não é? E levantou uma questão, está aí entre inglês e português, espero que não se importem. How can we seek for eco-consciousness in our buildings and continue ignoring the beginning of the problem, demolition and its waste? Esta pergunta foi fulcral para nós, questionar o início da construção, não só o final, não só o meio, mas questionar realmente o que é isto, a demolição e os seus resíduos. E ao mesmo tempo que estávamos na Áustria, não é? E estávamos a questionar realmente esta questão dos resíduos, em Portugal também estava a acontecer, havia uma questão muito colocada e muito falada e muito discutida, que era a demolição do prédio Coutinho. Foi muito controverso. Muita gente acreditava na não demolição do edifício, que é o nosso caso, mas, entretanto, realmente a demolição aconteceu. E a demolição aconteceu e gerou 15.000 toneladas de desperdício e também havia imensa discussão à volta do que fazer com este entulho. Na altura não houve propriamente uma estratégia fixa ou uma estratégia realmente direcionada para a circularidade no próprio edifício, ou no próprio projeto, ou o que fazer com este desperdício. Mas pronto, foi um contexto muito importante para nós, que nos pôs também em discussão e em debate também com colegas sobre esta questão. E claramente os números que muita gente já conhece, mas que eu acho que é sempre bom partilhar, que são os números da indústria da construção, do seu impacto. Porque a indústria da construção é responsável por 1/3 dos resíduos gerados em todo o mundo, são números gigantes, ao mesmo tempo que extrai 50% de toda a matéria-prima do planeta. Números realmente com impacto. A construção em Portugal também, vamos dizer assim, não tem números muito sexys. 90% das matérias-primas é responsável por 90% das matérias-primas em Portugal, que corresponde a 60 milhões de toneladas, ao mesmo tempo que gera 20 milhões de toneladas de desperdício por ano. Também números muito impactantes. Foi neste contexto que decidimos realmente olhar para os resíduos, e quando falo de resíduos aqui, falo dos resíduos inertes, que no fundo são aqueles que são todos misturados em obra e pelo facto de serem todos misturados, não há ainda soluções, há algumas soluções de, vamos dizer assim, de low value, não é? Para este tipo de entulho, que no fundo é enchimento de estradas ou preenchimento de fundações, porque realmente há uma mistura, não é? Esta mistura também dificulta um bocadinho o processo ou o desenvolvimento de outras soluções. E este tipo de resíduos, falo de tijolos, cimento, vidro, pedra, azulejo, etc., que no fundo representam 90% dos resíduos da demolição, ou seja, são números elevados. É um produto, ou vamos dizer assim, é um resíduo que é acessível e abundante, porque realmente há em grandes quantidades, e é uma matéria-prima ótima, porque no fundo são antigos materiais, não é? Ou seja, tem um potencial gigante de reutilização. Ao mesmo tempo, estamos num contexto que todos também sabemos muito bem, em que as matérias-primas estão cada vez mais caras e a legislação para a reutilização de resíduos está cada vez mais rígida. E, portanto, foi olhar para este contexto, não é? Foi o projeto que nós tivemos, o nosso primeiro projeto, em que tivemos que lidar diretamente com esta situação. Os números grandes da indústria, que são bastante preocupantes, o panorama português na altura também de discussão sobre o prédio Coutinho, que nos levou, e
exatamente este contexto que falei agora e o potencial do resíduo, que nos levou realmente a pensar sobre isto mais a sério, e foi na altura em que voltamos da Áustria para Portugal, na altura da pandemia, que decidimos, vamos dizer assim, pôr as mãos na massa e criamos uma network online na altura com colegas, amigos da área dos resíduos ou da engenharia de materiais, e decidimos, no fundo, ocupar garagens e terraços para criar amostras ou algo, um material que permitisse incorporar estes resíduos. Na altura, como eu digo, apoderamos de terraços, etc., e tentamos perceber como é que nós poderíamos incorporar os resíduos. Nós, sendo arquitetos, tivemos sempre uma visão mais estética e vimos imenso potencial no que são estes resíduos de demolição. E tentamos criar, o processo de design aqui foi muito importante para perceber como é que os resíduos podiam se comportar ou podiam ter um potencial estético para um revestimento final. E sendo assim, como devem imaginar, não é só incorporar resíduos numa massa, é preciso algum trabalho de estudo e de design para perceber como é que realmente pode ter um potencial estético. E na altura criamos diversas amostras, fizemos imensa experimentação. Estes materiais são os materiais que nós criamos manualmente e que, no fundo, quando vimos que podiam ter realmente potencial de aplicar em obras, temos aqui mais alguns exemplos. Até que decidimos, não é? Vimos que realmente havia interesse por estes materiais e nós também gostávamos do resultado e decidimos passar para a obra, não é? Tentamos replicar estes materiais in situ e, no fundo, decidimos ir para as nossas obras de arquitetura e tentar criar no fundo, peças com estes resíduos de demolição. Reutilizamos portas que estavam estragadas da obra para criar moldes. Também reutilizamos vidro de janelas que estavam também, não metal, metal é bastante reutilizável, mas o vidro também tentamos reutilizar. E no fundo também tínhamos uma parceria com a Universidade de Minho que nos permitiu triturar algum material da obra para ser incorporado novamente no local. E esta parte da trituração é muito importante, é uma parte do processo importantíssima, porque o único meio que nós tínhamos de triturar era com uma britadeira, por exemplo, não é? Que no fundo acaba por triturar em tamanhos um bocado, vamos chamar, toscos ou de maiores dimensões, que não nos permite criar um design interessante para as peças. E, portanto, uma trituradora que agora também estamos, não só na nossa produtora temos essa trituradora, mas nós também estamos a desenvolver uma, que nos permite realmente criar. E, portanto, fizemos várias misturas, criamos tampos de mesas, tampos de cozinha, azulejos, criamos alguns exemplos, alguma aplicação do material em bancas de cozinha, bancas de casa de banho. Isto foi todo um processo manual, muito em obra, muita experimentação, que foi um momento crucial para nós, para realmente entendermos como é que o material se podia comportar e podia ter um potencial. Aqui mais alguns exemplos. Este projeto foi especificamente para uma cozinha de um coletivo chamado SEM italiano, que realmente está a criar uma cozinha com materiais com impacto reduzido ou ecomateriais, e nós estamos a trabalhar com eles para criar as bancas de cozinha também nesse sentido. Depois desta experimentação, que foi algo demorada, foi algo também muito importante e que nós nos identificamos muito também com esta experimentação in situ e manual, chegou um momento em que percebemos que também, apesar de gostarmos deste processo e ter sido importantíssimo, começamos a questionar como é que poderíamos ter impacto na indústria, não é? Com aquela escala pequena vamos dizer, materiais feitos handmade, não é? Em obras de arquitetura, não iríamos ter a escala que queríamos ou o impacto que queríamos ter na indústria. Então lançamos a pergunta: how can we impact the construction industry by scaling production and thereby upcycling more demolition waste? E foi aqui que tudo começou, não é? Que aqui todo vamos dizer assim, o bom e o drama, não é? Porque realmente escalar um produto destes é realmente complicado, porque no fundo nós somos um ateliê de arquitetura pequeno que no fundo queria colaborar com a indústria para
ter impacto e para produzir em escala. E, portanto, foi aqui um momento que tivemos que parar, tivemos que criar muitas parcerias e tivemos que pensar numa estratégia que nos permitisse trabalhar com a indústria para desenvolver este material e convencê-la também, que não é fácil. E, no fundo, criámos uma estratégia circular, que, no fundo, o que nós lançamos muito foi o Design Thinking, porque o material em si também é uma técnica antiga, em que nós pegamos para realmente incorporar resíduos e trabalhamos o design, obviamente, mas no fundo era criar uma estratégia circular que nos permitisse fazer à grande escala, não é, esta incorporação de resíduos, ou valorização dos resíduos. Então o processo passa no fundo por identificar no local, não é, reconhecer onde é que estão os materiais que podemos reutilizar na obra, fazer uma separação eficiente destes resíduos em obra, que aqui é a parte polémica, a transformação deste material num novo raw material, não é, um subproduto que nos permita ser reutilizado. E aqui entram, obviamente, não só a trituração, mas a certificação deste resíduo como subproduto. E também, obviamente, depois de transformado e certificado com empresas de gestão de resíduos, ser incorporado ou ser levado para uma fábrica para ser produzido e depois instalado novamente no ciclo de vida do edifício. E para isso foi importantíssimo entrar em programas relacionados da área. A Casa do Impacto aqui foi de bastante importância, da Santa Casa Misericórdia, porque apoiou o nosso projeto. Eles apoiam não só em projetos de impacto social, mas projetos de impacto ambiental. E estas parcerias, que algumas estamos a criar, outras já estão criadas, foram importantíssimas para o nosso projeto e que nos permitiu realmente alavancar, não é, e conseguir que isto tivesse escala. E, no fundo, depois desta estratégia circular ter sido desenvolvida e pensada e parcerias criadas com algumas empresas, conseguimmos lançar, já estamos a vender, mas estamos a lançar a marca que se chama Masterpieces, que, no fundo, gostamos de dizer que é um movimento para a construção circular e vamos dizer, uma nova geração de materiais circulares feitos a partir de resíduos de demolição e que, no fundo, como já disse antes, é um aproveitamento de resíduos da demolição, os inertes, para criar novos materiais de revestimento final para entrar no ciclo de vida do edifício. Aqui há algumas amostras do que produzimos já em fábrica, já com escala. Se quiserem, depois podem passar ali na mesa para verem fisicamente estas amostras. E que, no fundo, podem ser aplicadas em pavimentos, revestimento de paredes, tampos de cozinha, tampos de mesas, etc, etc. É um material flexível. Nós sempre quisemos, no fundo, criar diferentes texturas, nunca esconder o inerte, nunca esconder o resíduo da demolição, mas dar-lhe um potencial estético. E aqui do lado direito, por exemplo, temos até um material que é feito com o resíduo, que é o pó da trituração. Criamos novas amostras, que neste caso são marmoreados, que são injetados os pós para conseguirmos estes efeitos, porque nós sempre quisemos realmente aproveitar tudo ao máximo. O nosso projeto parte de dois princípios, um que é o aproveitamento mais genérico de materiais de demolição que conseguimos em empresas de gestão de resíduos e a partir deles criamos os materiais mais standard, que conseguimos vender em escala. E por outro lado, temos vamos dizer assim, que é um Masterpieces exclusivo, não é mais uma estratégia circular, que no fundo é voltar um bocadinho àquilo que fazemos nos projetos de arquitetura, que é aproveitar resíduos de demolição de uma obra, criar um material único feito através desses resíduos para entrar novamente no ciclo de vida do edifício. Aqui cria-se, obviamente, um material único, uma estratégia circular também no projeto e neste momento estamos a criar um projeto piloto com a AGAs Group aqui no Porto, perto da Trindade, e que, no fundo, vamos aproveitar os resíduos de demolição desta obra para criar materiais para entrar novamente no ciclo de vida deste produto. Pronto, aqui mantém-se a memória geológica também e, no fundo, aproveitamos os resíduos do local para o mesmo edifício.
Para terminar, lanço só aqui uma frase do Kevin Lynch, do livro Wasting Away, que eu acho que foi um livro muito interessante, que fala realmente da nossa relação com os resíduos, não só. We fear death, we fear loss, we fear waste, which is a sign of loss. The worst change is decline, wasting away, growing old. Waste is an impurity to avoid or to wash off. But decline, decay, and wasting are necessary parts of life and growth. We must learn to value them and to do them well. No fundo, partes de nós, como os resíduos, não é? A decadência, a morte, são coisas que não queremos lidar e que, no fundo, temos que olhar para eles com outros olhos, com outro valor e perceber como é que podemos valorizá-los e até incorporá-los, não é? Trazê-los ao nosso mundo e não levá-los para um local que não queremos lidar, não é? Que no fundo muitas vezes são os aterros que parece que estão distantes da cidade e não os conseguimos ver e que no fundo temos que começar realmente a olhar para eles com outros olhos e já estão a haver imensas soluções obviamente nesse sentido e assim termino. Acreditamos que não é, a arquitetura circular é o próximo passo e deixo-vos aqui só o nosso website e o nosso Instagram onde vocês podem ver mais informação sobre o projeto. E também, se tiverem algumas dúvidas, também estou aí no final. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde, antes de mais. O meu nome é Rui Oliveira, venho da Saint-Gobain e agradeço o convite para estar presente. Vou falar um bocadinho de vidro e, dado o adiantado da hora, até porque hoje há um acontecimento também importante, logo mais, vou tentar ser breve. Portanto, vidro e sustentabilidade. Um bocadinho da Saint-Gobain no mundo. Somos um grupo que se dedica, ou quer ser o líder mundial de soluções de construção, de preferência leve e sustentável. Tenho aqui alguns indicadores, portanto, temos inovação e isto é um ponto importante. Temos 7 centros de R&D espalhados pelo mundo, um deles em Aveiro. É um grupo maduro, 350 anos, mais um bocadinho, portanto, dá-nos uma certa maturidade, 170 mil pessoas, cerca disso, e estamos presentes em muitos países, cerca de 70 países. Temos um volume de negócios também de 51 mil milhões de euros, que é interessante. Trago este slide porque é importante para aquilo que vamos falar, sustentabilidade. Não são meras palavras. Aquilo diz Making the World a Better Home. É um propósito, é um mote da Saint-Gobain. Não foi escolhido ao acaso, não foi a ideia de um iluminado qualquer dentro daquelas 170 mil pessoas. Foi um trabalho conjunto, foi pedida a participação da maior parte dos colaboradores e conseguimos encontrar este mote que encerra em si um bocadinho do nosso pensamento. Making, porque nós fazemos, efetivamente. World, porque o nosso âmbito é mundial e sabemos que vamos ter impacto no mundo com as nossas soluções, de várias maneiras. Mas também queremos tornar esse mundo acolhedor e, portanto, o Better Home. É esse o nosso propósito. Em Portugal, ali do lado direito, lá está, estamos ligados a uma série de materiais, soluções de construção, um bocadinho as marcas que representamos, algumas mais conhecidas, outras menos, portanto, só este. E, em relação ao vidro, temos cerca de 9 mil pessoas a trabalhar na parte vidreira, em termos mundiais. Temos 30 linhas de produção de vidro, float lines, já lá vamos ao que é que isto é, e presentes em 13 países, embora comercializemos vidro em mais de 100 países. O vidro é aplicado, e não é preciso olhar para muitos sítios para vermos vidro, em todo lado. Portanto, o vidro é aplicado na indústria automóvel, estufas, energia solar, enfim. O que nos traz aqui hoje, ou o que falarei um bocadinho mais hoje, é da indústria de construção. Janelas, fachadas e afins. Também um bocadinho as marcas. A marca-mãe Saint-Gobain ali no centro. Mas temos marcas de acessórios para vidro. Vetrotec é uma divisão de vidros especiais anti-fogo, ou corta-fogo, anti-explosão e afins. Glass Solutions é a nossa marca de processadores de vidro. Também já falarei um bocadinho sobre isto.
para quem não está familiarizado. Sage Glass, um departamento muito especial de vidro, muito específico, é um vidro que pode mudar de cor consoante a hora do dia. E Swiss Spacer, que é um fabricante de intercalares para meter no vidro isolante. O que é o vidro? Bom, em termos de materiais, ele é um material do tipo sólido, é rijo, transparente, que é uma particularidade ou o detalhe que mais o define e por isso muito interessante e muito procurado. E tem uma coisa ali também muito interessante para aquilo que estamos a falar, é 100% reciclável e infinitamente reciclável. Eu posso fazer vidro a partir de vidro, não preciso de mais nada. Claro que tudo começa com alguma matéria-prima, mas depois a partir daí, peço desculpa, tenho aqui um telemóvel a ligar. Agora, como é evidente, a base, ou quando começa, ele é feito de matérias-primas e a maior parte ou a maior quantidade de longe será sílica, vulgo areia. Não é uma areia qualquer, mas, enfim, à qual juntamos alguns componentes. A altas temperaturas o vidro é líquido. Quem quiser olhar, quem quiser visitar ou ver um vídeo também na net Float Glass Saint-Gobain, vê este vídeo. O vidro na sua fabricação parece uma lava dos vulcões, é muito parecido com isso. Ele depois é floatado ou flutua num banho de estanho e quando arrefece fica rígido. Deixa de ser líquido, passa a ser rígido. O processo float, que isto interessa também. O tal vídeo mostra isto. Tem ali vários... Isto é só para vos dar uma ideia de como é que é fabricado o vidro. Não aquilo que ali está, que já é vidro transformado, mas sim a matéria-prima vidro, chapa de vidro. Começa com matérias-primas, insisto, que podem ser cascos de vidro, que é o que se chama. Há um forno que funde aquilo a cerca de 1600 graus. E há um float. Um float é um banho de estanho líquido. Como é mais denso, o vidro é menos, flutua e forma a chapa de vidro. A partir daí, trabalha-se numa estendaria, que é uma arca de reconhecimento para controlar as tensões do vidro, e depois temos a zona de corte. Decidi meter ali estes dados, que estamos a falar de uma indústria que consome realmente. Aquilo, a tirada diária de um forno, são, um forno standard hoje em dia, 750 toneladas de matérias a serem fundidas por dia. E com uma particularidade, não se apaga hoje para começar amanhã, é um processo contínuo. Um forno destes, quando inicia a produção, tem uma longevidade de cerca de 16, 17, 18 anos, está-se a tentar esticar ao máximo, com algumas intervenções pelo meio, mas não para. Ao parar um forno destes, parou, acabou, tem que ser reconstruída. A parte do forno, não o resto do processo. Portanto, é uma indústria que consome. Agora, o vidro nas janelas e fachadas. Eu trouxe aqui alguns exemplos da aplicação do vidro e ponho ali aquela frase, porque se olharmos para onde há vidro, em qualquer vão que esteja coberto com vidro, 80% daquilo que lá está é vidro. As pessoas, o público, o particular, olha para uma janela, vê a janela bonita, vê um caixilho, vê muita coisa, não vê o vidro, muitas vezes. Mas 80% daquilo é vidro. Eu sei que o meu colega que vai falar a seguir há de defender a parte da perfilaria, mas enfim, é um facto, não sou eu que o invento. E, portanto, o vidro é importante. E o vidro tem estes desafios. Primeiro, tem que dar conforto térmico, acústico, tem que também introduzir o elemento de segurança e tem que o fazer, porque eu ouvi falar de uma série de materiais, eu não estive de manhã, mas já aqui da madeira e do bambu, todos muito nobres e, obviamente, com valor, mas este tem que assegurar isso sendo transparente. Tem que manter transparência, neutralidade, ou seja, eu tenho que olhar para o vidro e não o ver, que é uma coisa engraçada. E hoje em dia, porque está na ordem do dia, tem que o fazer garantindo alguma sustentabilidade. Não vamos elevar isto ao máximo, mas é assim. Na parte térmica do vidro, ele só por si tem que ser ajudado a cumprir esta parte. E tem dois fatores importantes. Um é o isolamento, ou seja, a tal transferência térmica que ele pode ou não fazer para o exterior. O vidro só por si não é um material com um bom desempenho nesse capítulo. O vidro monolítico, sem nada. Mas o vidro normalmente na construção é utilizado em vidro duplo e, portanto, nesse vidro duplo ele já começa a ter alguma capacidade de isolamento. Tem dois fatores, a capacidade de isolamento, normalmente associada com climas de inverno, ou seja, não deixar transferir o calor dentro do edifício para fora. Tem também a parte de controle solar, principalmente em países como o nosso, ou piores. Esta parte é importante, não queremos estar numa sala e estar a ser cozidos pelo sol, mas queremos a luz do sol. Portanto, e o vidro tem que ter esta valência.
e, portanto, ele só o faz introduzindo um elemento no vidro que se chama capa. É um revestimento, um coating, à base de íons metálicos, nomeadamente prata, e que lhe conferem, e por isso este gráfico, conseguimos baixar a cerca de 1/3 a capacidade de isolamento de um vidro duplo, que é aquela segunda barra. Ou seja, entre um vidro simples monolítico e um duplo já se consegue muita coisa, consegue-se baixar a metade, sensivelmente, esta capacidade de isolamento. Entre um vidro duplo tradicional, chamamos-lhe assim, primeira geração, e um vidro com uma capa de baixa emissividade, baixamos isso a um valor muito mais aceitável. Ponho ainda aqueles dois valores, o penúltimo é um triplo, há vidros já com triplo glazing, que são 3 vidros e 2 câmaras, mais usados no norte da Europa. Portugal ainda não precisa tanto disso, mas sim, conseguimos uma capacidade de isolamento já bastante interessante comparado com uma parede opaca de isolamento. E é aqui que temos que trabalhar. Muita gente, já não falo do particular, que muitas vezes desconhece isso, a maior parte das vezes, mas mesmo nos profissionais eu tenho-me habituado a ouvir e a escutar. Há muita gente que não olha para isto. Vidro duplo, enfim, já é e não é assim. Aqui não que interesse o tipo de composição, mas os valores que se medem num vidro duplo, uma transmissão luminosa, lá está, o vidro tem que deixar ver para o outro lado sem deformar ou sem distorcer a paisagem. Mede-se um fator solar, a seletividade, lá está a tal transmissão térmica e, no caso, a acústica. Eu meto só 2 exemplos. Um vidro duplo normal, que é a primeira coluna de valores, com a nossa marca Climalite, a nossa marca da Saint-Gobain de vidro duplo chama-se Climalite, é uma rede de fabricantes. A diferença entre um vidro duplo standard e um vidro com capa está expressa ali em valores e, como veem, melhoramos muito o isolamento, melhoramos muito o controle solar e melhoramos, no caso também, a acústica através de um vidro laminado que ali está representado pela nossa marca Silence, 442 Silence. E também a própria segurança através da utilização do vidro laminado. Agora, portanto, o vidro tem esta missão que é, na utilização, tem que garantir bom isolamento, boa proteção solar e boa acústica, e isso faz parte da sustentabilidade para a qual o vidro é empregue, ou seja, ajuda-nos a poupar energia, tanto em ar-condicionado como em aquecimento, e ajuda também a manter o nosso conforto e bem-estar, não andando aqui a escutar muito ruído dos aviões, dos carros, não sei o quê. Isso leva, pelo menos a médio e longo prazo, a algumas perturbações que queremos evitar. Agora, tem que fazer isso sendo sustentável. Eu disse-vos ali que o processo consome muito, mas tem uma particularidade. Ele pode consumir só vidro. E, portanto, o que é que a Saint-Gobain fez? O ano passado, em 2022, fomos o primeiro fabricante a lançar uma marca de vidro com incorporação de 70% mínimo de vidro reciclado. Com uma particularidade ainda maior, é que 55% desses resíduos são de origem externa, portanto, demolições de que se falava anteriormente. Aliás, eu vi uma fotografia daquela janelinha ali deitada e partida, e isso é o que me choca, que tenho verificado isso, que é, numa janela que vai ser reconvertida, ou de uma demolição, o material metálico, toda a gente tem a consciência que aquilo se aproveita, o vidro nem por isso. E o vidro é muitas vezes deixado ao acaso, misturado com cimentos, tijolo e tal. A particularidade no vidro é esta: ele é infinitamente reciclável, 100%, mas temos de ter cuidado precisamente no início. Se o fizermos bem, isto funciona assim. Se não o fizermos bem, o vidro eventualmente é reciclável, mas é para outra indústria. Portanto, há um low value dos resíduos, que é o que não queremos. Portanto, e o que é que fizemos? Aquilo é aquele slide anterior, ou seja, eu consigo a mesma composição de vidro, com as mesmas performances, mas com vidro feito com menor pegada carbónica. Está ali, a nossa marca é o Boraé, se forem à net conseguem ver tudo isto. Portanto, é o nosso contributo expresso, é o primeiro vidro com uma EPD verificada, e tem menos 40% de carbono do que a produção do vidro normal, o que a indústria produz. Reflexões finais é isto: sustentabilidade, fabricação e utilização, claro. Há as maiores áreas, o envidraçado tende a ser de maiores áreas, elas tendem a crescer.
vidros mesmo de maior dimensão, aliás, a seguir a Panorama falará disso, com certeza. Neutralidade e transparência, continuamos a seguir isso, é isso que o vidro segue. E a necessidade de cada vez vidros mais performance em termos térmicos. Isso é uma realidade. Há também incorporação de tecnologia, já vos falei na Sage Glass, há outras em estudo. Do lado direito, insisto nisto, tem que haver formação, informação, tem que haver divulgação destas coisas a todos os níveis, profissionais e não profissionais, porque se forem trocar os vidros das minhas... ou se forem trocar as minhas janelas, melhor dizendo, porque as pessoas não falam, vou trocar os vidros, vou trocar as janelas. E eu não souber um básico, eu não consigo exigir nenhuma solução ao aplicador de vidro. E o aplicador de vidro tende, muitas vezes, salvo exceções, a aplicar aquilo que lhe dá mais margem, enfim, e pouco preocupado com estes assuntos. Regulamentação e fiscalização, bem entendido. Também acho que se devia diferenciar o acesso a apoios, ou achamos, em função do tipo de solução que se lhe lá mete. Se eu estou a investir um bocadinho mais numa solução que de facto vai ser mais performante e tem também subjacente uma aposta na sua sustentabilidade, penso que seria diferenciável. O desenvolvimento de novos produtos para atender a tudo isto e pus de uma cor diferente, porque tem a ver com o painel anterior também, que é, esta é a dificuldade. Não há resíduos de vidro para fabricar vidro se eu não os tratar bem no início. É na demolição que tudo começa. Se isso for bem feito, nós podemos continuar neste caminho. Se não for bem feito, é complicado, tem que se extrair areia, tem que se extrair matérias-primas. E agradeço-vos, era só isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado. Olá, boa tarde e obrigado pelo convite, muito em particular ao Paulo. Por isso vou mostrar-vos um pouco qual é a estratégia da empresa dentro do tema de hoje, mas primeiro queria dar um pouco do contexto da Panorama. Por isso, a Panorama é uma marca criada em 2008. A empresa que é dona da Panorama, Jofbar, é uma empresa que já tem cerca de 40 anos. E desde 2008 a marca foi criada na Suíça como uma marca de janelas minimalistas. E quando nós dizemos janelas minimalistas, não estamos especificamente a falar de minimalismo no sentido de ser uma espécie de aspiração formal, não é? Minimalismo numa utilização dos materiais que é o mais racional possível, por isso tirando partido dos materiais e da economia que eles permitem quando são bem utilizados. Portanto, nessa especialização que a empresa foi fazendo ao longo destes 40 anos e muito especificamente nos últimos 15 anos, nós temos uma equipa que está muito focada neste tipo de tecnologia e estes produtos que nós hoje em dia fazemos realmente têm até algo, liga-se um pouco aqui ao que o Rui estava agora a explicar. Nós, nessa utilização de material, o vidro acaba por ser o material que é mais importante. Portanto, temos o vidro, quando é utilizado nas suas propriedades estruturais, permite simplificar muito as janelas, ter menos componentes, reduzir os perfis, reduzir o número de matérias-primas que são empregues nos sistemas. E esse tipo de tecnologia, ao longo dos anos, foi amadurecendo. E a verdade é que, hoje em dia, nós já temos praticamente todas as empresas de janelas a nível mundial a utilizarem este tipo de tecnologia. Por isso, de certa maneira, é uma tecnologia que veio substituir as anteriores. E estes saltos tecnológicos são importantes porque, no fundo, também é aquilo que nos vai permitir planear um pouco melhor qual é que é a próxima fase de desenvolvimento de produtos e que direção vai tomar. Eu vou utilizar esta janela que está aqui para ilustrar um bocadinho a velocidade a que às vezes as coisas vão evoluindo e, por outro lado, aquilo que são os valores perenes, que não se alteram assim tanto. Nós não fabricamos esta janela, com muita pena minha, uma janela desenhada pelo Corbusier em 1928, mas esta janela, quando nós olhamos para ela, tem as mesmas características que as janelas que nós hoje em dia desenvolvemos, fazemos e que são consideradas o estado da arte. Temos os perfis com 2 cm de espessura, temos a utilização do vidro, neste caso até um vidro duplo,
E o curioso aqui é que em 1928 o vidro duplo não tinha sido inventado ainda, por isso o vidro duplo é uma invenção dos anos 30, mas o Corbusier aqui já tinha antecipado o vidro, podia ter essa capacidade isolante, e depois todas as preocupações com o desenho dos perfis, por isso o perfil é igual a toda a volta, há uma secção do sistema que é um sistema lógico, onde os perfis horizontais e verticais têm a mesma proporção, as linhas de sombra há uma preocupação com esse desenho do sistema. O sistema parece-nos ser de ferro, a tecnologia dos perfis de ferro é uma tecnologia já vem do século XIX, mas de facto esta janela é de alumínio, por isso a empresa, o Corbusier fez esta janela com uma empresa que já não existe, brasileira, que era a Sutter, e eles encomendaram os perfis a uma empresa que se chama L'Industrie d'Aluminium Neuhausen, também uma empresa suíça, que foi a empresa que inventou a fundição do alumínio nos anos 80 do século XIX. Portanto, durante todo esse ciclo, este material foi sendo desenvolvido e, quando é utilizado aqui, é utilizado com uma liga que se chamava anticorrodal. E o anticorrodal, como o próprio nome indica, era uma liga que apresentava como vantagem em relação ao ferro o facto de não corroer. Isso não apresentava sinais de corrosão. Por isso, imitou-se o desenho dos sistemas de ferro, fez este sistema com perfis de alumínio. Estes sistemas de alumínio esta janela não teve sucesso nenhum, por isso esta janela, na altura, foi um produto falhado, como muitos outros, há muitas patentes de Corbusier desta altura, e a verdade é que chegamos aos anos 50 e, em virtude da Segunda Guerra Mundial, o alumínio passa a ser um material com ampla utilização. Por isso, a relação entre a resistência mecânica e a leveza do alumínio fez com que fosse, de facto, o produto melhor adequado para a fuselagem dos aviões. A indústria desenvolveu-se muito, o produto passou a ser abundantemente fabricado por todo o mundo e passou a ser um produto de eleição. À medida que a indústria vai evoluindo, e temos de perceber aqui um pouco o mesmo que acontece no vidro, os investimentos que são feitos para a produção destes materiais são investimentos de capital intensivo. Por isso, quando se constroem estas linhas, são linhas que trabalham durante muitos anos, os equipamentos são amortizados em ciclos muito longos, e esse também é um dos fatores que faça com que estas soluções tenham de ter uma certa perenidade. Quando nós, arquitetos, utilizamos estes sistemas, temos de ter em mente que é importante a utilização num ciclo longo, porque estas tecnologias não se podem alterar de um dia para o outro, tem de haver tempo para se irem ajustando às necessidades presentes, e esse ajuste acontece muito por força do que os arquitetos decidem fazer. Por isso, de facto, a indústria dá resposta aos problemas que os arquitetos colocam. E essa consciência é aquela que nos permite desenvolver as soluções e melhorando as soluções com a perenidade que o desenho dos sistemas aqui está demonstrado. Mostro-vos também aqui outra característica interessante quando pensamos, neste caso, no vidro. Por isso, nós somos fabricantes de janelas, somos agnósticos em relação aos materiais que utilizamos, procuramos utilizar aqueles que são mais lógicos em função do problema que nos colocam. E, aproveitando uma parte da apresentação do Rui com a Saint-Gobain, esta é uma parte da nossa fábrica. Estes vidros podiam ser vidros simples. Podiam ser vidros simples que eram 100% reciclados. O perfil à volta podia ser um perfil de alumínio reciclado. Estamos a falar de materiais que, de facto, podem ser reutilizados infinitamente, só que na verdade não são. E estes vidros não são simples, e aqueles perfis não são só de alumínio, porque até seria ilegal fazer janelas com este tipo de vidro em Portugal. Há exigências do ponto de vista do consumo energético, e nós também temos um standard de conforto que já não anda para trás, e por isso as janelas que fazem hoje em dia são extremamente sofisticadas. Há vidros que têm capas de alta seletividade, têm múltiplos processamentos, são laminados, são temperados, depois são duplados, triplados, depois têm uma colagem estrutural, têm butis, têm polietilenos, no final, a cadeia de fabrico para um produto como este é extremamente sofisticada e complexa e, inclusivamente, tem segredo comercial. Por isso, são tecnologias que competem com outras tecnologias parecidas, mas que funcionam com um grau de sofisticação que não permite nós termos a ingenuidade de pensar que qualquer coisa que se faça pode ser imediatamente reciclado. A minha expectativa é que, se calhar, num ciclo curto, de 10, 15, 20 anos, seja possível reciclar muito do que hoje em dia se produz, mas se nós não utilizarmos estes materiais nos projetos certos,
há um risco deles, no fim, terem de ir para um aterro. Por isso, quando nós fazemos soluções muito boas, muito sofisticadas, tem de ser para os projetos onde se justifica utilizar esse tipo de produtos, porque eles têm de ser utilizados num ciclo longo. Por fim, aqui um bocadinho da estratégia da empresa, que eu acho que vai em linha com isto, também falava dos ciclos dos produtos. Nós temos a empresa na Suíça, como referi, temos escritórios e a fábrica muito concentrada em Portugal, em dois sítios, temos escritórios noutras partes do mundo e uma rede de distribuidores muito grande. A sofisticação das cadeias de abastecimento dos produtos mais tecnológicos faz com que haja um racional muito forte para a verticalização. Por isso, o fabrico feito todo no mesmo local, com muita prototipagem, muita testagem, muita pré-assemblagem e depois uma rede de distribuição bastante global. E eu parece-me que começa a ser mais ou menos evidente que, para haver circularidade dos produtos, esses produtos têm de voltar a ser retomados no ciclo de vida pelas mesmas empresas que os fizeram, que assim podem voltar a reintroduzir no ciclo, por exemplo, no nosso caso o vidro, voltar a devolvê-lo à Saint-Gobain para que o processo de reciclagem se possa completar e não haja o desperdício material que hoje em dia existe. Uma última nota para referir que, quando falo das janelas de tecnologia minimalista e da Panorama, nós, quando fomos para a Suíça como uma empresa de portugueses. Hoje em dia temos mais de 500 projetos feitos. Somos uma das únicas 3 empresas que tem certificação Minergie, que é a certificação que atesta a sustentabilidade e a eficiência dos produtos que nós fazemos. A Skyframe e a Swiss Fine Line que também têm essa certificação e por isso estamos, acho eu, muito à vontade para ajudar a dirigir a indústria no sentido de termos uma prática mais sustentável e mais lógica. Muito obrigado. Agora é. Acho que é aqui. Quer dizer, depois nós trocamos Pronto, entretanto. Acho que assim também fica o sexo intercalados. Descalados. Equilibrado. Equilibrado. Eu acho que tivemos aqui uma excelente forma de finalizar a sessão com formas distintas de perseguir objetivos similares, que é tentar que este planeta permaneça habitável para os humanos durante mais algum tempo. Eu iria fazer, se calhar, só uma pequena ronda de perguntas muito breves aqui, devolvia logo a seguir para a assistência, porque o dia já vai longo, e são questões, se calhar, relativamente curtas em alguns dos aspectos. Relativamente ao vidro, nós de manhã estávamos a ver o betão, agora estamos a ver o vidro, que ambos têm temperaturas dos fornos da volta dos 1600 graus. Sim. Mas depois do betão ainda liberta CO2 dos processos químicos e o vidro, a minha pergunta era, a nível digamos, do balanço energético e do balanço de CO2, o processo de fabrico do vidro a partir da matéria-prima base, não da reciclagem, tendo em atenção se os fornos são elétricos ou são de combustíveis fósseis, de que forma é que isto tem vindo a ser alterado ao longo dos anos? A situação atual, mas numa perspectiva relativamente ao que era. Sim. O que é que se tem alterado? Agradeço a questão. Como eu vos pus ali, não se trata de ocultar nada, nem de esconder, a tecnologia de fabricação atual de vidro é através de processo float, ou seja, fazer flutuar massa vítrea num banho de estanho. Falei-vos das tiradas, são 750 toneladas dia, atualmente standard, há fornos de 1000 toneladas, 1100, mas enfim, apresentam outro tipo de problemas. O combustível que estes fornos utilizam é atualmente gás natural na sua maioria e com aporte de energia elétrica. E esta é a componente daquele processo todo que viram atrás, no forno até ao corte, o que de facto consome energia é o processo de fusão. O resto, o flota um bocadinho e o resto é desprezível. Nesse forno, como digo, gás natural é o atual e um aporte, pelo menos na parte interior, para que a fusão se faça de melhor forma, com energia elétrica. Antigamente, os fornos trabalhavam até 2004, 2005, por aí, à base de fuel, heavy fuel.
portanto muito mais poluente, aí conseguiu-se alguma coisa. E atualmente estamos, aliás a Saint-Gobain também foi pioneira nisso, já fez uma primeira produção de vidro com hidrogénio, em substituição do gás, hidrogénio verde bem entendido. Portanto, estão-se a dar passos, eu penso que seguros, para, na parte de consumo, porque não há volta a dar, como disse, é uma indústria que consome energia, porque tem que fundir a altas temperaturas, não há volta a dar, mas está-se a procurar mitigar o efeito da introdução de CO2 na atmosfera através da utilização deste tipo de energias. Isso na parte energética. Em matérias-primas, também deixei, acho eu, de forma clara que queimando ou fundindo a sílica à areia, de facto, há a libertação de CO2, mas virtualmente eu posso utilizar resíduos de vidro para produzir vidro. Não tenho nenhum problema. Aliás, não sei, o Pedro mostrou ali umas janelas e disse isto não é imediatamente reciclável. Vocês viram que aquelas janelas, aquilo eram janelas de vidro duplo, com um perfil minimalista, e portanto ali não eram 80%, aquilo tinha 95%, era vidro. 98%. E errei até por defeito. De facto, esse vidro é um vidro duplo, tem um aro metálico à volta e tem uns botis e umas massas, mas o resto é vidro. E se nenhum daqueles vidros for laminado, que é um vidro que tem um polivinil butil no meio, enfim, tem que ter outro tipo de tratamento, outra trituração, estes dois painéis de vidro no vidro duplo, se aquela janela, por defeito de fabrico, tiver que ser rejeitada, 98%, bom, diria, 95%, aqueles pedacitos que ficam agarrados não são aproveitáveis, o resto é aproveitável. Agora, eu não posso agarrar na janela e metê-la num qualquer contentor e depois misturar umas pedras e uns plásticos e mais umas massas e uns metais, porque aí deixou de ser aproveitável para fazer vidro. Eventualmente é aproveitável para outro. Portanto, sintetizando, na energia estamos a trabalhar, a dar passos largos para isso, e na parte de matérias-primas, o que acabei de dizer, que estamos condicionados pela disponibilidade e pela dificuldade que há em obter essas matérias-primas. Patrícia, normalmente, digamos, historicamente, nós temos quase todo o desenvolvimento tecnológico muito mais ligado digamos, às disciplinas da engenharia do que da arquitetura. Um gabinete, digamos, não é, inicialmente nem sequer é um gabinete, são dois arquitetos que decidem meter as mãos na massa e começar a fazer a experiência, ainda por cima numa altura de lockdown, não é? Em que, com todas as dificuldades que isso trouxe. Eu como professora, a pergunta que eu faço é: que mensagem é que tu conseguias deixar para quem está a começar a profissão de arquiteto, ou que está a acabar os cursos, de procurar, pela sua própria inventividade, conseguir encontrar soluções? Sim, eu acho que, obviamente, temos que olhar sempre com um olhar crítico para o nosso trabalho, não é? E não só olhar com um olhar crítico, mas também, isto passa também pela formação nas escolas e nas universidades, fazer-nos pensar, olhar para, não só para o projeto de arquitetura, mas também para a realidade dos materiais e do impacto que estamos a ter na construção. E nesse sentido, também tenho que dizer que isto não é um trabalho só de arquitetos, não é? Nós tentamos aliar a indústria para realmente conseguir fazer isto que estamos a fazer, e esse tem sido um processo, uma batalha, mas necessária. E nesse sentido, o que eu posso dizer realmente é realmente olhar sempre, ter um olhar crítico, não é? Pensar, tentar perceber como é que realmente podemos pegar numa questão crítica ou que de impacto, não é? Que tem bastante impacto, e tentar repensá-la ou arranjar soluções que realmente evitem, não é? Ou que reduzam o impacto da indústria. E quando falo da nossa solução, falo também de outras soluções que eu acho que são importantíssimas e que ainda estão a dar os primeiros passos, e com isso falo de banco de materiais, desconstrução em vez de demolição. Portanto, esta, no fundo, até é a parte crucial e que nós também estamos a trabalhar nisso, não só nesta parte dos materiais. Nós usamos sempre resíduos de demolições inevitáveis, por exemplo, e também resíduos que chegam às empresas de gestão de resíduos, mas estamos a trabalhar muito na parte da separação logo de início, que eu acho que é a parte essencial aqui, porque se separamos tijolo, vai dar novo tijolo, se separamos vidro, dá novo vidro, se separamos cimento, dá novo cimento, e é isso que, no fundo, não está a acontecer e que
dificulta todo o processo. Mas, no fundo, isto já indo mais além, eu acho que é preciso começar a repensar realmente esta questão da demolição, da desconstrução, da separação, e isto parte, obviamente, de uma análise crítica do arquiteto e de pensar soluções de como adaptar esses materiais e não só, mas também passa pela educação, passa por outras coisas como legislação e também benefícios também fiscais ou incentivos, vamos dizer assim, incentivos fiscais também, porque no fundo também são necessários para acelerar o processo, porque é uma indústria, a circularidade ainda está a dar os primeiros passos e realmente tem que ser acelerada no sentido de realmente ser eficaz e conseguirmos alcançar realmente as metas que, não é, que estão aquém ainda, mas que queremos alcançar. Pedro, para mim foi fantástico teres posto ali uma peça de um caixilho com quase 100 anos, não é? Ou sensivelmente. É mais 95 anos. É de 95, pronto, 28. Era de quê? Da Vila Savoie? Da Vila Savoie ou não? Não. Há uma casa feita em Genebra, em Châtelaine, perto do aeroporto, que não faz parte das monografias do Corbusier, por isso eu não tenho a certeza absoluta, por isso presumo que seja um projeto que ele abandonou, e onde estas janelas foram feitas. Provavelmente é a casa do dono da fábrica, da Suter, que instalou lá umas janelas que depois, entretanto, não tiveram sequência. Eram tecnologias extremamente experimentais na altura, sim. Mas os princípios já estavam estabelecidos, já se percebia o que é que era necessário fazer, na verdade. Não, isso aí para mim foi interessante, porque é uma das coisas que eu acho que nós temos sempre é olhar para o passado quando queremos avançar para o futuro. Uhum. E ficava se calhar o desafio de também falar no ponto de vista da tecnologia da castelharia de alumínio, este olhar para o futuro, este desenvolvimento, quais são as apostas principais na redução da pegada? Eu acho que o alumínio vai ter um caminho extremamente... O alumínio e os metais, em geral, vão ter um percurso muito parecido com o do vidro. Por isso, e eficiência, quando estamos a falar da parte do carbono operacional, uma parte importante do caminho já foi feita. As janelas hoje são extremamente eficientes quando comparadas, por exemplo, com 2006. Eu lembro-me de ir para Londres, quando comecei a trabalhar em Londres, e haver pedidos de prescrição local para vidros que em Portugal não era comum utilizar, porque era uma novidade. Isto não é assim há muito tempo. Isso, houve uma evolução muito grande na eficiência dos sistemas de janelas nos últimos 15, 20 anos. Na parte do processo industrial, como é tudo de capital intensivo, a amortização dos investimentos tem de ser feita e por isso não se consegue alterar à mesma velocidade. É um caminho progressivo, daí ser extremamente importante isto que estamos a fazer hoje, porque os arquitetos acabam por dar o sinal relativamente ao rumo que as indústrias têm de tomar. E no alumínio e nos metais em geral, são processos de fundição parecidos com o vidro de uma certa maneira, a eficiência dos fornos e depois todas as cadeias de abastecimento e de logística vão ter que ser ajustadas e em função do modelo de negócio vai ser ligeiramente diferente. Nesta altura podia abrir ao público se houver questões, não continuamos aqui com... temos ali já uma mão no ar. Boa tarde, obrigada pelas vossas intervenções. Eu acho que tenho uma pergunta para cada um. Gostava de começar por perguntar à Patrícia qual é o ligante usado nos vossos produtos. Me parece que no contexto específico é uma informação pertinente no ciclo de vida do vosso próprio produto, principalmente sendo a circularidade o foco central. Relativamente à Saint-Gobain, a questão tinha a ver com aprofundar um pouco a questão de quais são os vidros que são recicláveis e os que não são. Já referiu o vidro laminado, mas não será o único? Ou quais são os... Porque eu acho que, por exemplo, isso do ponto de vista de quem faz a prescrição, perceber a dimensão do vão, a necessidade do vão, quando há ou não limitações, importa perceber no futuro que limitações é que a opção arquitetónica pode estar a introduzir ao implicar a utilização de um vidro em detrimento do outro. E relativamente à intervenção da Panorama, sobre a Panorama, e que dando continuidade ao documentário que fez e diz que os modelos de negócio terão que ser alterados,
Imagina, eu pelo menos que prevê que isso aconteça em breve, pergunto se está em cima da mesa, de alguma maneira, uma transformação dos modelos de negócio, e isto acho que não dá para os três, mas se calhar mais para o vidro e mais até para os caixilhos. Uma alteração no modelo de negócio que passa pela substituição da venda / propriedade para a prestação de um serviço associado a um ciclo de vida específico do produto que se está a colocar no determinado edifício, sabendo nós que isto já acontece em alguns produtos, ainda poucos, e que é central naquilo que se prevê que possa vir a ser uma indústria da construção efetivamente circular. Portanto, deixava estas perguntas para... Obrigada. Pronto, no nosso caso, o material, no fundo, é composto por resíduos de demolição. Já conseguimos incorporar 65% de resíduos de demolição. Pós de pedra, que são, no fundo, resíduos de extração de pedra. E tem 5% de resina. Estes 5%, neste momento, pronto, são cruciais para também ter, obviamente, o produto ser competitivo no mercado. Estamos a trabalhar para que esta resina seja substituída por método de compactação ou por biorresina, mas é um processo e nisso não escondemos, porque realmente é um processo que é preciso realmente, não é? Para o material realmente ser competitivo no mercado, temos que trabalhar nesse sentido e também, obviamente, a longo prazo ou médio prazo, pensar como é que podemos melhorar o material para realmente não ter esta resina, não é? Ainda assim, pronto, 5%, mas é algo que queremos lutar para que deixe de estar no composto. Por outro lado, pensando no ciclo de vida do produto, ou não é, na circularidade, o que posso dizer é que estamos a estudar métodos de aplicação do material que permitam que ele não seja aplicado como é normalmente, não é, com a argamassa, mas que seja possível ou seja mais fácil de colocar e retirar, porque é produzido em placas, e também pensar também numa solução em que o próprio material partido, nós estamos a criar texturas, vamos dizer assim, em que podemos incorporar partes desse material, não é, do partido, e criando novas texturas com esses materiais. Portanto, estamos a tentar aqui arranjar várias soluções para que o produto não fique parado, não é? Ou que o material não fique parado. E é nesse sentido que estamos a trabalhar neste momento. Sim. Quanto à questão dos vidros, eu tinha 10 minutos, alonguei-me um bocadinho e, portanto, não falei muito do vidro. Mas, para contextualizar, o vidro é todo reciclável, todo, sem exceção. Agora, há alguns tipos diferentes de vidro. O vidro float, chamemos-lhe vidro monolítico, vidro base, é aquele que é produzido nos fornos, que mostrei ali. Esse é reciclável automaticamente, não tem outro processo senão partir e reintroduzir. Temos um vidro laminado, por exemplo, que é um vidro composto com 2 ou mais, comumente será 2, vidros desses que levam um outro material no meio, um PVB, polivinil, e esse sim, ele é completamente reciclável. Simplesmente, como não podemos meter todo esse PVB no forno, não digere aquilo muito bem, terá que sofrer um tratamento de triturar e tentar separar esse material. Portanto, já requer qualquer coisa. Um vidro temperado é um vidro monolítico, esse primeiro que falei, que é sujeito a um tratamento térmico, um aquecimento, um ciclo de aquecimento até 600, 700 graus e depois um arrefecimento brusco. Isto o que é que faz? Altera ali de alguma forma a estrutura molecular e confere ao vidro uma propriedade, uma mecânica, mais resistência mecânica e mais capacidade de absorver amplitudes térmicas. Há também um mito, que é esse vidro não é reciclável. Claro que é, completamente. Aliás, esse vidro, o que o caracteriza é quando parte, fica todo, se vir um lateral já de um automóvel partido, fica todo em pequenos pedaços. Tudo isso é reciclável. Portanto, e todos estes vidros podem fazer parte, os vidros de capas também, é um vidro também normal, na qual se dá um tratamento, uma deposição dessas capas metálicas com espessura desprezível e, portanto, todo esse material é reciclável e tudo isto faz parte dos vidros duplos que o Pedro trouxe em fase de montagem. Portanto, eu diria que todos os vidros são recicláveis. Agora, vocês arquitetos, atrevo-me a dizer, porque acho que a maior parte
pertencem à classe. É evidente que há que pedir esse vidro, há que prescrever esse vidro nos projetos. Nós temos marca própria de vidro, no nosso caso é o nosso vidro baixo carbono. Eu vou utilizar uma expressão que o Pedro, pela breve conversa que tive com ele, não gosta muito, e é um facto, não é? Mas nós temos uma marca de vidro duplo transformada, a qual chamamos Saint-Gobain Glass Climalit Ecológico. Okay? Ecológico porque, já agora, permita-me mais uns minutos. Normalmente nestas coisas a palavra verde ou green é muito associada. O cimento verde, é tudo verde. No vidro não, porque o vidro não gosta de ser verde. As pessoas não gostam que o vidro seja verde. O vidro, mesmo o vidro incolor, tendencialmente tem um tom esverdeado. E era suicídio comercial chamar um produto qualquer coisa verde, à base de vidro. A não ser as garrafas da cerveja. A não ser as garrafas da cerveja. Pronto. Que já agora, lá também está. São recicláveis. São recicláveis para essa indústria, não para o vidro de construção. Mais um bom exemplo do que, o que deve ser a boa separação. Mas estava eu a dizer que a nossa marca de vidro é essa, Saint-Gobain Glass Climalit Ecológico. Se vocês, em algum projeto, pedirem isso, a rede de transformadores de vidro duplo da Saint-Gobain, que é composta por 12 empresas em Portugal que não são da Saint-Gobain, mas são nossos parceiros, com as quais temos contrato assinado, que processam o nosso vidro e transformam o nosso vidro em painéis de vidro isolante, mais conhecido como vidro duplo. Eles estão capacitados para fazer essas soluções em vidro Climalit Ecológico. A composição que eu trouxe ali é um exemplo. O SKN 176 é um vidro da nossa gama de controle solar, com excelente grau de isolamento, transmissão ótima. Eu não trouxe o exemplo por acaso, é um vidro muito equilibrado e temos esse vidro exatamente também na versão ecológica. Faço este entre aspas direcionado. Mais um mito que também queria desfazer, porque normalmente isto dos produtos reciclados também dá origem ao pensamento, mas aquilo não é bem igual, aquilo vai partir, aquilo vai destruir, não. Totalmente o contrário. O vidro pode ser fabricado com vidro, não altera em nada a performance. Por isso é que eu disse no segundo slide, quando introduzi a componente de baixa pegada de carbono, temos a mesma composição com vidro standard, exatamente a mesma performance com vidro ecológico. Está bem? Podemos fazê-lo, devemos fazê-lo, assim a disponibilidade destes materiais seja suficiente, que é difícil, como calculam, recuperar casco de vidro, que é assim que se chama aos resíduos, que eu por acaso estava a reparar nessa janela que precisa de ser substituída, está aí com umas lascas, parece-me. Imaginem que isto parte, a logística para ir colocar isto numa empresa como a Saint-Gobain que faz vidro é complicado. Eu não tenho aqui um tipo à espera, aquilo vai partir, eu venho cá buscar, ou uma empresa que... Mas temo que esse vidro, não bem tratado, e com desconhecimento, vá parar aí a um aterro qualquer, quando não cumprindo a função para a qual seria chamado a cumprir, com bons efeitos no ambiente. Está bem? Mas é um mito. O vidro feito através de matérias-primas, casco de vidro, tem exatamente, vou sublinhar, a mesma performance de um vidro standard. Exatamente. Pedro. Vou aqui até ligar um bocadinho a este final do Rui para responder à questão dos modelos de negócio. Nós, infelizmente, e aqui em Matosinhos, ainda há pouco tempo ouvimos falar disso, quando os metais têm algum valor, como sucata, às vezes até são roubados, quando nós gostávamos que eles ficassem lá. E por isso esse incentivo, naquele caso mal utilizado para se roubar um material, esse tipo de mecanismo tem de ser introduzido para haver um incentivo para se fazer a recolha do casco e dos resíduos de metais de menor valor, como o alumínio ou do casco de vidro. Porque a dificuldade é, por exemplo, fazermos é muito fácil estarmos a falar da questão da circularidade na Europa, onde tudo está feito, onde a infraestrutura é fantástica. Mas quando estamos a trabalhar em países com menos infraestrutura ou com mais dificuldades, esta complexidade multiplica-se muitas vezes e é extremamente difícil garantir que a circularidade se faz de uma forma efetiva. Eu julgo, e os modelos de negócio estão constantemente a mudar, por isso, quando falo de uma alteração de modelo de negócio, eu não estou a falar de uma alteração binária, são sempre pequenos ajustes. Eu julgo que, pelo menos na parte dos projetos que são feitos com Project Finance e com investidores, a questão da manutenção é muito breve trecho, por isso os contratos com serviço venham a ser uma realidade. Na parte do mercado em que eu trabalho mais, que é muito com o cliente final e residencial,
existem já hoje em dia muitas vezes contratos de manutenção, por isso os donos das casas gostam de ter a facilidade de ter uma empresa que vai fazendo a manutenção ao longo do ciclo de vida dos produtos e depois, em função das manutenções que tenham de ser feitas, as propostas são feitas por nós e a recolha dos materiais velhos também. Mas nós temos um bocadinho às vezes de pensar fora da nossa bolha europeia, onde tudo está feito e tudo funciona, porque há partes do mundo onde de facto é difícil. Eu vivi muito tempo na Índia, por exemplo. A Índia ainda há muito pouco tempo não tinha congelados, por isso nós estamos a falar de países que têm infraestruturas muito diferentes da nossa e por isso há aqui uma complexidade gigante nesta transição. Acho que primeiro vai acontecer na Europa e no resto do mundo não sei. Eu já estou a ver aqui isto no vermelho, mas penso que ainda podemos ter mais uma pergunta da assistência. Senão eu punha aqui uma outra questão à Patrícia, porque eu fiquei também com essa curiosidade. Temos ali alguém do público. Estava ali. Opa, ok. Não, desculpa, era só a questão, falamos da reciclagem, mas antes da reciclagem, a recuperação, a reintrodução do vidro, e acho que foi parte da pergunta da Cláudia também, a reintrodução de vidros que estão em bom estado, mas é uma obra de reabilitação, por exemplo, a reintrodução numa nova caixilharia, por exemplo, é possível, há entraves de preconceitos técnicos. Não é, de facto, debati isso há pouco tempo, antes da reciclagem, deve-se usar a reintrodução, a reutilização. Mas no vidro, eu acho que acima de tudo há algum preconceito em fazê-lo. Porque tecnicamente não me parece complicado de todo, a questão de separar o painel de vidro do caixilho. Em algumas situações seria um pouco mais complicado, noutras também não. Mas vejo aí alguns problemas. Primeiro, não há, salvo exceções, Portugal não tem uma típica indústria de janelas de window frame makers, como em outros países. Portanto, janelas standard, todas prontinhas, é quase chegar ali à loja e comprar e meter em casa. Não temos isso, temos um grande fabricante mas a maior parte do output é para exportação. Somos um país mais tailor-made. É uma janelinha assim, é esta com 3 milímetros de diferença, outra com 4, portanto, dificilmente esse painel de vidro vai encaixar numa estrutura, enfim, e economicamente será também complicado. Depois, quando um painel de vidro é substituído, diria que, e nós vamos precisar muito disso, o nosso parque habitacional é o que é, portanto a renovação está aí, ou tem que estar em força, até para recriar este parque habitacional, e a maior parte é a substituição de vidros monolíticos, como o Pedro disse, eles já nem sequer são autorizados segundo o Código de Construção. Primeiro. Depois os duplos, quem quer tirar um vidro duplo de uma casa, a não ser numa exceção, algum caso muito específico, é um vidro duplo de primeira geração. Quem vai fazer isso vai fazê-lo porquê? Porque vou poupar um bocadinho mais de energia e ter mais conforto em substituir este vidro, porque o vidro duplo de primeira geração teve a sua função, mas já não é também não é adequado ao que é atualmente. Portanto, vejo complicado isso, sobretudo por preconceito. Tecnicamente não é inviável, economicamente difícil, mas também aquilo que se retira de uma construção, como digo, em vidro duplo, ou vidro, não é facilmente utilizável, não tem um grande valor para colocar numa casa. Claro que, eventualmente, para habitações que tenham vidro monolítico, sacar um vidro duplo de primeira geração e meter ali, ia melhorar alguma coisa. Mas não acho que isso, o balanço económico seguramente não ia. É preferível optarmos por essa via, retirar bem esse painel e reintroduzir para refazer vidro. Nós às vezes temos que avaliar entre o que é ecologia e economia. Exatamente. Pronto, eu percebo. E agora estava a pensar nesta situação de relocalizar os vidros, nós podemos pô-los em situações que sejam menos exigentes, por exemplo, em interiores. E, portanto, um vidro exterior pode ser relocalizado em caixilharias de separações de espaços interiores. Pode. Pronto. Pode. Exige alguma sistematização e exige digamos, um fluxo de informação entre projetistas e entre construtores, entre demolidores, claro, e entre empresas que produzem, empresas que vão usar, que nós, nesta altura, ainda não dispomos, mas que temos todos de trabalhar, se calhar, um bocadinho em prol disso.
porque nós vimos noutras áreas, e se pensarmos, por exemplo, no negócio dos usados, das roupas, a coisa, numa década alterou-se profundamente o que era o panorama na altura e agora. Nesta altura há... E pronto, e num autoarranjo, isto é, em muitas circunstâncias, não é uma legislação, não é de cima para baixo que vem dizer não, agora vocês vão trocar de roupa, não. É uma oportunidade de negócio que surge e as pessoas adaptam-se. Eu acho que aqui também se calhar vai ser um bocadinho nisso, que é, vai alguém encontrar uma oportunidade de negócio na recolher os vidros que não são utilizados e então, por exemplo, com estes fundos do PRR que nos estão a levar a substituir janelas em bom estado, com valor arquitetónico, com valor histórico, porque só pagam janelas novas de substituição, a recolha dessas caixilharias pode ser uma oportunidade de negócio para alguns e a relocalização noutros espaços. Pronto, eu vejo ali o vermelhinho no fundo. A pergunta que eu ia fazer era uma pergunta muito, muito direta, que é, estes mosaicos, consigo fazê-los in situ, isto é, fazê-los em cima do pavimento e ser polido no sítio, ou aquilo precisa de ser feito fora e montado? Neste momento, o nosso processo é realmente ou seja, placas de material. Sim. Isto porque realmente estamos a trabalhar exatamente para fazer in situ. Aqui a questão é, até no fundo, acaba por otimizar o sistema, porque realmente o resíduo ser do local, ser certificado como subproduto, depois há um conjunto de burocracias que tivemos que lidar, para depois ir para a fábrica e entrar novamente no projeto, obviamente que simplificaria todo este processo. Agora, por isso mesmo é que estamos a desenvolver a nossa máquina de trituração, uma máquina que conseguimos ligar, neste momento, um protótipo para depois replicar, para realmente ir para a obra. Estamos também a trabalhar para encontrar uma mistura que pode ser vendida em sacos e neste momento as pessoas poderem aplicar ou haver um bocadinho como ao microcimento, vamos dizer assim. E também, no fundo, encontrar aplicadores que também estejam interessados em trabalhar connosco e criar protótipos de aplicação, que também estamos a trabalhar nisso. Mas neste momento, a maneira como conseguimos entrar e incorporar resíduos de maneira mais fácil, porque assim, ainda em placas é mais fácil de escalar, não é? Claro. Portanto, estamos a encontrar outras soluções, mas é mais fácil de escalar e ter mais impacto, é como estamos a trabalhar. E é isso. E ali 00, mesmo. Portanto, foi muito obrigada, foi uma bela forma de terminar. Temos agora a conferência de encerramento. Não sei se há 2 minutos de intervalo para o pessoal só levantar, mas não há. Portanto, não se levantem, nós é que nos vamos levantar daqui. E vamos... Obrigada.